Abra a Bíblia em João capítulo 13, verso 13. João 13, verso 13. Se nós tivermos o texto na projeção, ajuda caso alguém não tenha a Bíblia. Se não, você empresta a Bíblia para a pessoa que está ao seu lado. E eu quero ler um breve texto. E quero nessa noite falar sobre a vida do professor, do único professor que merece ser adorado, Jesus Cristo. João capítulo 13, verso 13, diz: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu queria dizer isso para os professores nessa noite. Ou se você está almejando ser um profissional da educação, é algo que me impressiona na vida de Jesus, o bom mestre. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Jesus sabia quem ele era. Deus, o Filho de Deus, o Salvador e tudo que você conhece sobre a cristologia. Mas se tem algo que me impacta nesta noite é que Jesus reconhece: vocês dizem muito bem, porque eu sou mestre e senhor. Como estamos numa noite em que pensamos em falar sobre educação, eu não queria olhar para nenhum modelo educacional, porque de trás deles existe, às vezes, em alguns, um pano de fundo político. Isso tem algo que a gente precisa evitar nesse tempo, no púlpito da igreja, são essas coisas. Então não quero que você saia daqui com uma mente política, ou achando que eu trouxe alguma palavra politizada. Eu quero então abordar Jesus como o grande, maior e melhor professor, aquele que tem uma identidade e assume. Só para você ter uma ideia, a Bíblia e a teologia, Jesus se preocupou tanto com o ensino, que o Novo Testamento, eu quero ler para não perder, alguns destaques, algumas expressões no grego. Não sei se você está chegando para a fé. Tem alguém aqui que está visitando a igreja Batista de Itauá nessa noite, não é membro da igreja? Levanta a mão assim, ó. Levanta a sua mão bem alto, que eu queria ver você. Olha só, quanta gente bonita desse lado. Resolveu todo mundo sentar desse lado, os nossos convidados. Coisa boa ter vocês aqui. Louvado seja o Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. É uma gratidão, com gratidão que nós fazemos esse momento. Mas a Bíblia, ela é um texto. Jesus é Deus que se revela e dá uma importância tão grande para a educação, para a formação. Jesus, ele vai na contramão do modelo educacional grego, onde você primeiro precisava refletir para depois ir para a prática. Por isso que você vai para a universidade, que o nosso modelo até hoje é grego. Você vai para a universidade, depois você vai então para o campus, você vai poder então trabalhar. Jesus tinha à sua disposição a filosofia, a escola grega de educação, os pensadores da sua época, e ele rompe com esse modelo e vai para um modelo muito extraordinário, que é o que nós gostamos muito quando pensamos sobre discipulado. E aqui os professores poderiam trazer. A minha ideia é que você saia daqui dignificado e honrado como professor, e a sua fé edificada. Trazer essa ideia de teoria e prática. Jesus é um grande mestre que caminha no seu tempo, diferente do seu tempo, e traz uma transformação maravilhosa. Olha o que aconteceu, porque um professor decidiu ensinar, como ensinou, um conteúdo revolucionário, que é o reino de Deus. Um professor apareceu no deserto, é batizado por João, e começa então a ensinar as doutrinas do reino de Deus. O mundo foi dividido em antes e depois de Cristo. Um professor, alguém que ele sabia quem era, o bom mestre. E essas expressões hoje, elas tiveram uma evolução vocábula muito interessante na língua, porque nós podemos observar o didásculos, que pode indicar alguém que ensina sobre Deus. Isso nós temos no Novo Testamento. Epístates, uma pessoa que professa verdades religiosas,
Rabi, um título usado pelos judeus para seus ensinadores. Cáteges, para um guia que ensina. Kyrios, um título com que os criados cumprimentavam seus mestres. Paidagogos, escravos encarregados, notem bem, escravos encarregados de supervisionar e ensinar os filhos do seu senhor. Mas se todas essas palavras têm uma ligação direta ou indireta com a ideia de instruir, treinar e educar, isso tudo nós encontramos dentro do Novo Testamento. Quando nós fazemos uma avaliação do processo pedagógico do qual o Senhor Jesus utilizou, do que o Novo Testamento propõe, por isso que eu gosto dos pensadores da filosofia da educação protestante, até mesmo católica. Eu gosto de pensadores cristãos, porque há muitos pensadores da filosofia da educação que têm a nos ensinar. Gosto muito de um, não vou citar o seu nome, gente que realmente abençoou a educação com propostas que tem um conhecimento das ciências da educação periféricas, mas que nascem do texto bíblico, nascem da Bíblia, nascem do ministério de Jesus. E essa mensagem não é para os professores: pastor, você vai pregar para os professores, eu não sou professor, vou embora. Jesus te mandou ensinar, meu irmão. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em si. Então, se você ainda não é um professor do reino de Deus, deveria ser. E talvez essa mensagem possa abençoar você para o seu ministério de professor. E há algo na vida do ministério de Jesus que nós poderíamos dizer que um currículo pedagógico interessante de Cristo, de maneira prática, que eu queria afirmar para você e dizer aos professores e à congregação. Jesus, em primeiro lugar, sabia que Ele era. E professor é vocação, irmãos. Porque para ser professor no Brasil, ninguém é professor no Brasil para ganhar dinheiro. Pelo contrário, muitos professores até pagam para trabalhar. Profissionais de educação que não recebem salário no dia. Profissionais de educação, irmãos, vamos falar de coisa boa. Eu quero eu quero falar de algo que havia no ministério de ensino de Jesus. Em segundo lugar, além de saber quem Ele era, Ele tinha foco e determinação. Professor, não perca o foco. Não perca o foco. Não desacredite, porque eu creio que um tempo melhor vai chegar sobre o nosso país e sobre a sua vida. Jesus é alguém determinado, e a gente pode extrair isso, porque a sua meta traçada, com o seu planejamento, superou as críticas da geração atual. Veja bem, Jesus é combatido, perseguido por ser professor. Ele ensina por demônios, ele está aqui por demônios. Jesus tem o seu ensino rejeitado, Jesus é ignorado por seus pseudos alunos, daqueles tantos que ouviam os seus ensinamentos, daqueles muitos que estavam no Sermão do Monte, ouvindo a grande aula sobre o reino de Deus. Quantos estavam lá? Foco, ele foi até o final. Qual o prêmio dele? A cruz. Ser educador, ser professor, é viver para um foco, por uma causa muito maior. Por isso que nós precisamos honrar os professores. Os professores, claro que não são todos, nós estamos em todas as profissões péssimos profissionais, mas na maioria deles são pessoas determinadas. Os professores, em muitos momentos, têm vivido aquilo que chamam do calvário pedagógico. Qual o professor aqui que não viveu a trágica experiência de ser rejeitado pelos seus alunos, de ser rejeitado pelos seus diretores, de ser rejeitado talvez em alguns lugares? Há ensinos e ensinamentos que precisam ser rejeitados. Agora,
não perca o foco. Se você sabe quem você é, se a missão da sua vida é ser um mestre, é ser um professor, se nós como cristãos fomos vocacionados e chamados a ensinarmos o reino de Deus, não importa quem se levante contra nós, não importa o que se dizem as ideologias desse país, não importa o que os políticos façam, mesmo que tentem nos calar, nós continuaremos pregando e ensinando que Jesus Cristo é o Senhor. Nós temos que ter esse foco de ir até o final para honrar Jesus. Jesus é um professor focado. Uma outra característica do ensino de Jesus é que ele tinha uma relação muito próxima, perfeita, ok? Em Cristo perfeita. Jesus era um exemplo para os seus alunos. Há professores no Brasil que têm foco, vocação, trabalham como verdadeiros guerreiros, mas fora de sala de aula são péssimos exemplos. Sua vida moral, sua vida nos bares, sua vida fora do ambiente da sala de aula, sua vida fora do ambiente acadêmico, não é exemplo para os alunos. Nós precisamos de professores que ensinem não para a universidade, mas ensinem para a vida. E o ensinamento para a vida vem acompanhado de exemplo de vida. Quando o aluno, seja na igreja, o aluno seja na escola secular, ou o seu aluno dos ensinamentos bíblicos na universidade que você tem gerado, podem olhar para você e ver o bom mestre vivendo em você. Professores que cobram, aqui não tem, graças a Deus, essas coisas, na Ilha do Governador não tem esse tipo de professor, mas professores que impedem seus alunos no ensino médio de colar na prova, mas colam na pós-graduação, no mestrado. Fui fazer prova de mestrado para uma grande universidade no Brasil e, tristemente, eu vi durante a prova, o concurso, professores colando. Que vergonha, que vergonha. Professores que na reunião pedagógica confessavam que colaram na pós-graduação e estavam tomando prova de alunos que colavam no ensino médio. Nós precisamos de professores que são exemplo, em que as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos possam olhar para a vida deles e sim, quero ser um homem, quero ser uma mulher como ele. Professor, como que é a sua vida? Homens que inspiram pelo exemplo. Uma frase tão dita no senso comum: as palavras convencem, o exemplo arrasta. Professores que são exemplo. Jesus era exemplo no que falava, por isso falava com autoridade. Vivemos num tempo em que, de certa maneira, o Estatuto da Criança e do Adolescente dá uma autoridade à criança e ao aluno que roubam a autonomia do professor dentro da sala de aula. Mas muitas vezes, muitos professores não têm autoridade dentro da sala de aula. Não é por causa do ECA, é pela falta do exemplo de uma vida realmente que poderia ser publicada. Terceiro lugar, eu observo na vida de Jesus algo que discutimos hoje na aula da minha turma de EBD. Graças a Deus minha classe estava lotada hoje, mesmo no feriado, troca de horário, e a turma estava cheia, e nós conversávamos sobre a possibilidade, a pergunta: por que Jesus nasceu pobre? E uma das respostas foi para que ele fosse acessível. Professor, crente, igreja, nós precisamos de acessibilidade. Nós precisamos de uma classe de professores hoje que estejam preocupados, porque, irmãos, enquanto não mudar o sistema educacional do vestibular, se é que vai mudar, se é que tem que mudar, mas enquanto
o resultado final do processo de educação for a aprovação no vestibular, nós precisamos ralar mesmo. O academicismo vai guiar a nossa vida, sim. Não estou dizendo que tem que ser diferente, não, porque tem que ser assim. Agora, irmãos, nós professores, nós igreja, precisamos ensinar para além do vestibular. E só faz isso quem é acessível. Quem não consegue responder a primeira vocação, o que você é? Sou professor. Você termina a sua aula olhando para o relógio, você dá aula olhando para o relógio. Quantas vezes eu fiz isso? Trabalhava em Queimados, no CIEP 355, era da Metro 3, sexta-feira, para voltar, morava na Tijuca, e sabia que eu ia pegar a Dutra muito cheia. Não era fácil voltar para casa sexta-feira, e às vezes o aluno queria conversar, queria uma atenção especial. Eu estava preocupado comigo, é óbvio, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar, o professor tem que ter limites, porque só pode cuidar de alguém que está bem, mas nós queremos ser acessíveis, nós precisamos ser acessíveis. Seu discurso, sua oratória, seu ensinamento, conquanto ele seja profundo, ele precisa ser acessível. Nós temos aqueles que trabalham com crianças e adolescentes, uma oportunidade na mão incrível, porque talvez para muitos dos nossos alunos ou dos seus alunos, você é a referência de pai, de mãe, de família, de casamento para eles, de economia, de finanças, de futuro, porque nós vivemos uma distorção das famílias. Seja acessível. Jesus era acessível. As pessoas chegavam a Jesus e eles ouviam. As pessoas chegavam a Jesus e pronto. Os seus alunos precisavam comer, então multiplica aqui os pães e os peixes. Ele ensinou para além do reino dos céus, me perdoem dizer isso. Jesus era tão acessível que ele ensinou como viver aqui de maneira exemplar para viver uma vida no reino dos céus. Jesus era acessível, nós precisamos de acessibilidade. Em último lugar, Jesus era comprometido. Comprometido. Não tem como pensar em educação sem compromissos. Comprometimento, engajamento. Professores de escola bíblica dominical comprometidos em que cada aula que você dê, a próxima supere a última. Comprometimento com qualidade, com acessibilidade. Jesus é o bom mestre, ele foi perfeito. Nós precisamos lutar por esse comprometimento. Jesus tem comprometimento com aquilo que ele ensinava e com aquilo que ele estava para fazer. Jesus não desviava o seu foco, não brincava em serviço, não contava historinha, não fazia chamada nominal toda só para passar o tempo da aula. Jesus tinha um comprometimento com a causa do reino e com a causa das pessoas. Comprometimento, muito comprometimento. Às vezes falta isso, porque os fatores externos da educação, sei disso, às vezes desestimulam o nosso comprometimento. Não é fácil, mas eu queria que nessa noite Deus renovasse o seu comprometimento. Eu queria que nessa noite Deus renovasse a sua alegria. E Jesus é o bom mestre. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus está ensinando que o que o reino de Deus nos ensina é para ser multiplicado nos outros. Uma igreja de professores ensinando a palavra santa e boa de Jesus. Que Deus dê a você um ministério do ensino maravilhoso. Que Deus dê a você um ensino
que possa realmente revolucionar e transformar a sua vida. Quando o pastor Gesiel assumiu o ministério de ensino aqui, à época, antes de estar trabalhando com jovens e adolescentes, nós ministramos para os professores um curso a partir de um livro muito importante, Ensinando para Transformar Vidas. Que o seu ensino gere transformação. Parabéns aos professores focados, comprometidos, acessíveis e que são um exemplo de ensino para além da universidade, mas que ensinam para a vida, que foi isso que Jesus fez. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Amém? Que o bom mestre conduza você. Se você não é aluno de Jesus, se você ainda não tem seguido os ensinamentos de Jesus, do bom mestre, do professor, você deveria fazer isso. Você deveria se tornar aquilo que o judeu chama de talmidim, o menino que aprende do rabi. Você deveria se tornar um matetés, um discípulo que está aderente a Jesus. Você é um discípulo de Jesus? Você é um aluno de Jesus? Ele fala e ensina e transforma até hoje. Aos membros da nossa igreja, você é aluno de escola dominical? Está inserido na IBD? Você tem valorizado os nossos professores? Como que eu faço isso, pastor? Seja aluno da escola dominical. Todo domingo de manhã, nós temos um time de professores para ensinar a santa e boa palavra do Senhor. Vamos orar. Enquanto eu oro, quero chamar já aqui a Karen à frente. O pastor Gesiel vai nos dar algumas informações muito preciosas e objetivas, e nós terminaremos aqui junto com o Ministério de Louvor cantando. Quero também pedir ao Ministério de Louvor estar aqui à frente para a glória do Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor mais uma vez nos ajude como igreja, nos ajude como servos do Senhor, a sermos uma igreja de professores. Façamos parte de um reino onde a nossa preocupação como cristãos seja em ensinar, assim como Jesus ensinou. Aos professores aqui, que o Senhor use essa palavra para estimulá-los, para fortalecê-los, para honrá-los, para ajudá-los no dia a dia difícil da sala de aula. Que eles vejam o fruto do penoso trabalho deles para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos,